E aí, pessoas, bem-vindos para mais um grupo de vídeos sobre na nossa disciplina. Nessa bateria de vídeo, pessoas, a gente vai começar a fazer a transição, então, que eu prometi que ia rolar, entendeu? Quem promete, vamos ver se eu vou cumprir, mas enfim, a gente vai fazer aquela transição, que é começar a sair um pouco do enfoque no método científico e entrar já mais com o pezinho na redação científica propriamente dita, tá bom? Só que antes da gente entrar em estrutura, né, como redigir um texto especificamente, eu acho que é importante vocês conhecerem melhor os diferentes tipos de texto científico que a gente tem. Porque por mais que o objetivo, a forma com que a gente escreve, ela seja muito parecida entre os textos, eles cumprem escopos. Ai, desculpa. Eles têm escopo um pouquinho diferente, eles vão cumprir funções um pouquinho distintas, então é importante que vocês saibam, até mesmo para poder escolher que tipo de texto vocês vão dar enfoque quando vocês estiverem escrevendo TCC, ou dissertação de mestrado, teste de doutorado, e por aí vai, o artigo para Science, beleza? Então, olha só. Quando a gente pensa em texto científico, eu acho que pensar na nossa vida aqui nessa disciplina, teriam 4 grandes grupos de texto aí. Existem várias subdivisões, tá? Mas, assim, vão ser pequenas variações dentro de uma dessas 4 grandes categorias, tá? Então, olha só. O primeiro tipo de texto científico que vocês encaram na vida é o projeto de pesquisa, tá? Eu acho que ele é a base para praticamente tudo que vocês vão fazer daqui para frente. Então, o projeto de pesquisa, diferente das outras estruturas, ele não é um texto que vai ter um projeto finalizado. Na verdade, ele é uma proposta de pesquisa a ser desenvolvida, tá? Então, ele é uma dessas 4 grandes categorias aí, mas que precede as demais, tá bom? Chora no meu precede de novo, eu tô inspirado, tô sentindo hoje. Depois desse, a gente tem um, que acho que é o mais comum, que vocês têm mais contato ao longo da graduação, que é o famoso artigo científico, tá bom? Artigo científico, eu botei como uma categoria, e aqui eu estou me referindo especificamente a artigos científicos, aqueles que são estudos de caso. Então, são trabalhos em que o autor, os autores, a autora, selecionou uma espécie, ou uma comunidade, uma população, ou um sistema de estudo em particular, e testou, avaliou sua hipótese usando aquele organismo, aquele sistema de estudo em particular. Então, a gente chama isso de estudo de caso, tá bom? Aqui dentro também acaba se encaixando um pouquinho artigos que a gente chama de artigos teóricos. São normalmente artigos em que o autor ele não vai coletar dados, ele até pode, mas ele não vai coletar dados em geral, e ele vai focar mais em desenvolver algum tipo de simulação, algum tipo de modelo de simulação. Pode ser um modelo de simulação de ponto médio, que é fazer as equações, derivar equações para chegar a alguma formulação de hipótese, ou pode ser um modelo de simulação mesmo, em que ele cria pokémons, indivíduos simulados, para ver como esses indivíduos poderiam se comportar e pegar padrões emergentes. Realmente, hoje eu estou arrasando. Isso tudo vai estar dentro do que eu estou chamando de artigo científico. Tem umas outras coisas como artigo de fórum, de insight, que é mais para discutir alguma ideia, que acabam entrando muito aqui, mas na prática para vocês não é o tipo de trabalho que vocês focam muito nesse momento da carreira, beleza? Isso é uma coisa que fica mais para depois. Depois de artigo científico, eu separei como uma categoria artigos de revisão. A gente tem 3 grandes tipos de artigo aqui, eu vou falar deles para vocês, mas eu separei do artigo científico porque, diferente do artigo científico que estuda sistemas mais fechados e expande a ideia do sistema menor para teorias maiores, o artigo de revisão ele procura fazer o contrário, ele tenta encontrar padrões gerais ou discutir a existência de padrões gerais. Então, ele compila informações de outros artigos, que são os estudos de caso, para tentar chegar aí num padrãozão. Então, eu separei porque normalmente ele vai ter um escopo um pouquinho diferente. Eu vou falar mais dele também mais para frente. Estou prometendo demais. Posso estar um pouco nervoso agora? Bem provável, tá? Mas a câmera disfarça, a gente bota um filtro aqui. E para fechar, a gente tem capítulo de livro, tá? Então, isso é uma estrutura de texto comum. Muitos pesquisadores fazem, eles têm ou livros inteiros ou capítulos de livros ao longo da carreira, e pode ser uma estrutura que vocês podem vir a usar, seja no TCC, no mestrado ou na dissertação. Então, quando a gente pensa então nesses 4, normalmente a pergunta é: mas como é que se relaciona, né, com TCC, com tese, com dissertação? Na realidade, isso muda com o tempo, sendo bem honesto, tá? Então,
eu não vou saber datar, mas, por exemplo, muito tempo atrás, pode ser que seja quando eu estava entrando na graduação, mas ninguém precisa saber disso. As teses, ou as dissertações, ou mesmo os TCCs, eles eram grandes compilados de informação. Então, eles eram uma coisa bem dissertativa, grande, com muita informação dentro, e que raramente viraria um artigo científico, raramente, talvez um artigo de revisão, ele se enquadrava mais como um capítulo de livro, mas eram trabalhos muito grandes, muito longos, e com muita viagem sobre um determinado tema. Isso foi mudando ao longo do tempo. Tá? Então, acho que hoje em dia, se eu fosse pensar em frequência com que essas 4 estruturas aqui são adotadas, na hora de escolher a estrutura que você vai dar para o TCC, para a dissertação, para a tese, basicamente a gente tem isso aqui. Ó. Todos eles vão nascer como um projeto de pesquisa. Então, você começou a disciplina lá de TCC, você tem que apresentar um projeto. Você começou o seu mestrado, você tem que apresentar um projeto. Para o doutorado, por exemplo, aqui na ecologia, você tem que apresentar uma proposta de projeto antes mesmo de ser selecionado. Então, o projeto ele é a base para você fazer qualquer coisa para frente. Isso quer dizer que, dependendo do avanço que você está planejando, você já pode até formatar o projeto pensando futuramente em ter um artigo científico, um de revisão, um capítulo de livro. Tá? Depois que o trabalho está finalizado, eu diria que a esmagadora maioria deles, eles vão virar artigos científicos. Então, ou eles vão ficar na biblioteca como um TCC, uma dissertação, uma tese, mas normalmente eles já são desenhados para virar artigo científico. Mas, Paulo, o meu trabalho é maior que o artigo. Parabéns! Mas, quando isso acontece, o que a gente faz é mais de um capítulo. Então, a gente faz trabalhos com mais de um capítulo, cada capítulo focando aí no artigo científico, porque normalmente é onde a gente mais comunica aí o tipo de trabalho que a gente faz. Em segundo lugar, a gente tem uma frequência até relativamente alta de aí mais para dissertação ou tese, mas pode acontecer no TCC de artigos de revisão, tá? E eu diria que bem mais raramente esses trabalhos podem vir a se tornar capítulos de livro. Então, eles já são desenhados para ser capítulo de livro. Mas qual que é a moral da história aqui? Quando você começar a montar o seu trabalho, você já, lá no projeto de pesquisa mesmo, você já pensa se você quer, no final, ter esse negócio focado para um artigo científico, você vai focar numa determinada estrutura. Se for artigo de revisão, um outro tipo de estrutura. Se for capítulo de livro, um outro tipo de estrutura. Tá bom? Tá, mas como é que a gente separa, então, essas groselhas aqui? Vou começar discutindo, acho que é o ponto mais basal. Eu vou me ouvir nessa aula. Então, o ponto mais basal, o ponto mais primordial, que vai preceder a sua escolha, é você ter claro na sua cabeça por que, Querelias, você escreve um texto, tá bom? Isso pode parecer banal, gente, mas isso afeta muito a forma com que você vai trabalhar no seu texto. Então, olha só. Para aí, aproveita que está no vídeo, faz aquele chá, passa aquele café e pensa, por que a gente escreve um texto ou por que a gente escreve um texto científico, tá bom? Tem gente que pode pensar ou pode, no primeiro momento, querer escrever um texto científico porque ele quer o quê? Ele quer fama, entendeu? Ele quer ficar assim, ó, linda, toda trabalhada. Nem se eu me montar eu fico assim, eu odeio ele, que ódio. Se eu me montar eu vou ficar o quê? A desgraça. Mas enfim, você pode pensar que de certa forma, eu botei fama, mas seria ter um reconhecimento, né? Se você produz textos científicos e esses textos são divulgados, de certa forma te traz um reconhecimento. Mas será que isso deveria ser a sua principal motivação para escrever um texto? Tá? Porque se isso for, eu diria que isso pode trazer alguns perigos, alguns problemas, que é focar demais em ter o produto final, ao invés de focar na produção científica. E aí, se a gente foca demais no produto final, isso aumenta a chance da gente... Sabe aquelas práticas questionáveis de pesquisa que eu mostrei no grupo de vídeos anteriores? Isso, se a gente foca demais em querer ser reconhecido, elas vão chegar no seu ouvido, elas vão falar assim, Yusa, faz um cherry picking aqui que você publica melhor, beleza? Então assim, eu recomendo fortemente que isso não seja sua principal motivação para escrever um texto. Tem gente que pode pensar também em dinheiro. Se eu publico demais, eu tenho reconhecimento, quem sabe eu vou ganhar mais dinheiro. Aí essa, gente, eu já falo de uma vez, desiste. Tá bom? Na nossa área, a gente é pobre, a gente é a desgraça. Então, assim, escrever textos científicos dificilmente vai ser uma via pela qual você consegue aumentar o seu ganho de capital, beleza?
A gente pode escrever, pensar numa coisa um pouco mais palpável para a gente, que seria, eu escrevo um texto para publicar o texto, tudo bem? E publicar, gente, se você pensar só em publicar, essa charge que ela representa realmente o nosso processo de publicação. A gente passa por uma série de barreiras, de revisões em que a gente a gente apanha, a gente é cortado, a gente é talhado, a gente volta, tem dedo no olho, gritaria. Não é simples até o momento em que seu trabalho está finalmente publicado. E se você só pensa na publicação, isso te deixa ansioso demais. Isso te deixa querendo burlar o sistema em alguns pontos para conseguir ter o seu artigo aceito. E, de novo, evita isso. Eu realmente acho que esses não podem ser os principais motivos para você ter um texto publicado. Para mim, a principal função de escrever um texto científico é isso aqui. A gente escreve um texto científico para que a gente possa comunicar uma descoberta. Então, contar para os nossos pares, que é aquelas pessoas que criticam, mas essa é a função delas. Então, contar para os nossos pares o tipo de ideia que a gente teve, o tipo de descoberta que a gente teve e permitir que isso gere troca de ideias. Então, tanto na fase de revisão do artigo, que revisores vão, eu vou falar mais disso no finalzinho, mas eles vão comentar o seu trabalho, dar sugestões, quanto pós-publicação, em que os revisores, outros pesquisadores podem fazer um trabalho inspirado no seu, e isso vai, de certa forma, aparecer em algum momento para você ler, porque vai estar muito relacionado. Eles podem te mandar um e-mail direto, mas enfim, gerar troca de ideias e melhorar a nossa capacidade de compreender o mundo natural. Amor! Então, escrever um texto científico é para isso, é para você comunicar e trocar ideias. Isso quer dizer, então, se você está focado em comunicação e troca de ideias, você escreve um texto para que outras pessoas leiam esse demônio e entendam o que você escreveu. E isso é muito, muito importante. Então, lembra que quando você estiver escrevendo, então, o foco é como é que eu vou tornar esse texto, sexy, sem ser vulgar, ele tem que ser atraente para que outras pessoas queiram ler. E ele tem que ser claro para que outras pessoas entendam quais foram as suas ideias e quais foram as suas descobertas. Então, foca nisso, porque isso afeta muito a forma com que você vai escolher a via de publicação e como você vai escrever o seu texto científico, tá bom? Então, olha só, vamos pensar agora nos 4 grupos. Nesse vídeo eu vou parar no projeto de pesquisa para não me estender demais e nos outros eu sigo com as outras 3 opções, beleza? Então, olha só, projeto de pesquisa, eu acho que ele tem 3 pontos, que são 3 ou 4 pontos muito importantes para você pensar na hora de escrever dele. Deixa eu descer minha cara aqui, porque senão vai ficar estranho. Então, olha só, primeiro, um projeto de pesquisa, ele vai ser usado para convencer agências de fomento, agências de financiamento, CAPES, CNPq, Serrapilheira, agências internacionais, mas enfim, nacionais e internacionais. Você tem que convencer elas a concederem verba para sua pesquisa. Não existe pesquisa sem dinheiro, gente. Então, assim, você precisa convencer essas agências de que o seu trabalho ele é interessante e ele é justificável para que elas possam te dar financiamento. E é uma constante na nossa vida, né? A gente tem uma oscilação muito grande de quanto de dinheiro tem para pesquisa no país. E quando está faltando, que eu acho que é a maior parte do tempo, você realmente tem que ser capaz de convencer quem está olhando o seu projeto de que esse projeto deve ser financiado. O projeto de pesquisa ele é algo que vai ser desenvolvido. Isso quer dizer que o tempo verbal que você vai usar no seu projeto é no futuro. Então, coletarei os dados, tudo bem? Analisarei dessa forma. Ai, Paulo, mas você está falando na primeira pessoa. Baby. Então, olha só. Isso vai variar muito entre áreas. Então, na ecologia, realmente isso é na ecologia, pode ser que na microbiologia seja de outra forma, tá? Estou dando um exemplo, eu não sei, mas pode ser que lá já seja de outra forma. Na ecologia, até a década de 90, provavelmente, a gente escrevia tudo na terceira pessoa, que é o jeito que alguns de vocês devem ter aprendido, que se escreve texto científico na voz passiva, terceira pessoa. O estudo será feito, tá bom? Não se usa mais isso. Na ecologia, várias revistas já pedem explicitamente que a gente escreva na primeira pessoa. Eu ou nós, se teve mais que o autor, eu, se for você, se você tiver um alter ego, pode ser nós também de novo, tá? Você escolhe aí. Mas, basicamente, a lógica é, como o trabalho ele foi feito por um pesquisador ou um grupo de pesquisadores, não tem jeito. No final, aquele trabalho ele reflete a visão sobre aquele processo daqueles pesquisadores. Então, eles têm que assumir a autoria daquilo. Por isso, a preferência para a primeira pessoa.
Ela é mais direta, é o jeito que a gente normalmente se comunica oralmente, facilita o texto, tá bom? E economiza a palavra. Então, assim, é maravilhoso, foca na primeira pessoa, tá? E se for um projeto, tempo verbal no futuro. Mas, Paulo, eu já estava coletando dado quando eu submeti o projeto. Sim, só que para quem está lendo, é um projeto que você vai desenvolver. Então, ele tem que ser no futuro. Você vai mudar isso para o passado só na hora que você chegar no artigo, tá bom? Frequentemente, a estrutura mínima aí de tópicos que vai ter nesse projeto, essa daí, título, resumo, introdução, métodos, resultados esperados, que é o que você espera encontrar de resultado no seu trabalho, o que você espera produzir de produto desse trabalho. Por exemplo, no meu eu boto, sei lá, quantos artigos eu espero produzir, quantos alunos eu espero orientar ao final do desenvolvimento do projeto. Então, são produtos ou resultados esperados e, basicamente, os resultados que eu também espero encontrar quando desenvolver os experimentos. Os itens que você pretende comprar, normalmente você tem flexibilização depois, se o projeto for aceito, para mudar um pouco os itens, mas a gente bota uma lista ali. E as referências, tá? Tudo que você usou para citar no projeto. Isso é a estrutura básica. Então, vocês vão ver que, dependendo da agência de fomento, essa estrutura ela pode ser aumentada. Mas, normalmente, o mínimo é isso aí. E uma coisa ultra mega importante, gente. Projeto de pesquisa tem que ter um enfoque bem explícito na justificativa do projeto. Então, basicamente, você tem que convencer quem estiver avaliando o seu projeto, e ele normalmente vai ser avaliado aí por, no mínimo, outros 2 pesquisadores, por que seu projeto é cientificamente ou em termos aplicados, em termos práticos, por que ele é relevante, tá? E aí, de novo, a gente vem. Ah, Paulo, então eu tenho que botar uma justificativa para conservação. Não, demônio. Tudo bem? A justificativa ela não precisa ser um negócio prático. Depende do escopo do seu projeto. Então, por exemplo, você pode ter um projeto... Cadê? Parou de animar? Bota aqui. Obrigado. Que é um projeto de pesquisa de base. Então, ele não tem uma aplicação prática direta. Então, se é um projeto de pesquisa de base sem uma aplicação prática direta, o que normalmente a gente faz é, primeiro, apontar uma lacuna de conhecimento. Então, algo que não é conhecido sobre um determinado processo. Ah, então eu posso dizer que não tem estudo sobre a espécie que eu estou estudando? Pode. Mas já usei o tom aqui que você sabe o que vai acontecer. Se você usar isso, isso é justificável? É. Só que quando você pensa, por exemplo, num país mega diverso como o Brasil, basicamente qualquer espécie que a gente parar para estudar é uma espécie nova. Então, qualquer cuspe que a gente dá está numa espécie que não é conhecida. Então, é uma justificativa que ela é relativamente fraca, porque ela só diz que não tem um conhecimento empírico sobre uma espécie. O ideal, e o mesmo argumento serve para a área de estudo, tá? Também não funciona. O ideal é você tentar apontar uma lacuna de conhecimento sobre um processo. Algum processo, algum mecanismo que não é bem compreendido, ou no qual tem uma falta de consenso. Ah, tem gente que estuda para um lado, tem gente que estuda para o outro, então não é bem compreendido. E aí você mostra, então, que tal parte sobre o processo não é conhecido. E você está usando aquela espécie, ou aquele sistema ali, como modelo de estudo para poder preencher essa lacuna. Quando você faz isso, você já começa a ir um caminho bem bom para a sua justificativa. Se, além disso, você consegue discutir qual que é o avanço científico potencial ao fazer o seu trabalho, ai, Judite, se eu for um revisor nessa hora, até fumo um cigarro aqui de alegria. Por quê? O ideal é isso, é você apontar o que não é compreendido em termos de processo e que tipo de compreensão pode ser alcançada ao preencher aquela lacuna. É a melhor forma de justificativa de um trabalho de base que você pode criar. Mas, Paulo, meu trabalho não é de base, meu trabalho ele é aplicado. Então, não tem problema, você vai fazer uma justificativa aplicada. Então, você vai apresentar uma questão prática, algum problema prático, e aí, frequentemente, no nosso caso, vai ser conservação ou manejo, mas algum problema prático para o qual a gente não compreende muito bem, ou a gente precisa resolver uma questão. E, obviamente, você mostra que tipo de aplicação potencial o seu trabalho tem. Meu trabalho tem um pouco dos dois, então você apresenta um pouco dos dois também, não tem problema. A única coisa que eu recomendo fortemente que vocês evitem é, se o seu trabalho é puramente ciência de base, e você sabe que ciência de base pode ter uma aplicação prática lá na frente, mas se ele não tem uma aplicação prática direta, não força a barra. Não fica dizendo que ao estudar uma coisa que é super de base, você vai conseguir resolver um problema prático de conservação, se isso não gerar o dado direto, porque é forçar a barra, e quem está lendo não vai comprar. Tudo bem? Então, se o seu é de base, foque na justificativa de base. Se o seu é prático, foque na justificativa prática ou aplicada.
Se o seu é híbrido, aí você apresenta as duas, tá bom? Mas lembra que normalmente o híbrido ele não tem um avanço teórico tão forte, ele tem um pequeno avanço teórico e ele também vai ter uma questão aplicada, mas acaba pendendo mais para um lado ou para o outro, beleza? Mas tá bom. Paulo, você falou que a estrutura aí é uma estrutura mínima, que pode ter mais coisa, mas então quer dizer que eu escolho o que eu vou botar? Mais ou menos. Normalmente o que vocês vão fazer é o seguinte, toda vez que uma agência ela tá com dinheiro para fornecer financiamento, ela vai soltar um edital. Então vocês vão procurar esse edital, beleza? Então para saber o que vocês vão inserir no projeto, corre atrás do edital da agência de fomento, beleza? Eu vou dar um exemplo, né? Esse ano saiu o edital para a Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Tá aqui o edital. Da chamada número 4 de 2021, já tem o título dela, então o CNPq anuncia. Dentro do edital tem tudo o que você precisa fazer para poder pleitear o financiamento que eles estão ali para ofertar. E, por exemplo, no caso do CNPq, ele tem 4 pontos que vão ser super importantes para você saber o que inserir no projeto. Tem que ler tudo, tá, gente? Tem várias coisas que são importantes para outras coisas. Mas, especialmente para saber o que botar no projeto, tem esses 4 pontos aqui, que é o objetivo, que é para que esse edital, a que esse edital se propõe, então, que tipo de coisa que ele está financiando, para você saber se encaixa ou não. O cronograma, que é para você saber quando você vai submeter as coisas. E aí, de novo, na vida real, quando não é só disciplina, não deixa para submeter sua proposta no último dia, porque isso é tudo online e esse sistema sempre cai no último dia, porque está todo mundo atrasado submetendo. Critério de elegibilidade, que é para saber se você pode pedir, e aí para ter uma ideia também quais são as suas chances. E tem um outro tópico lá que é submissão da proposta, que em geral ele bota tudo que precisa ter de mínimo no edital. Então, por exemplo, eu fui lá nessa submissão da proposta, um pouquinho aqui, e vi que no item, a submissão da proposta era o item 6. Então, no item 6.6.1, estava assim, recomenda-se que o arquivo do projeto de pesquisa seja anexado ao formulário eletrônico contenha as seguintes informações. Então, eu fui lá e tinha que conter resumo, beleza, quer dizer que eu vou botar um resumo. O título ele nem bota, gente, porque o título é o básico de todo o projeto. Tá? Na hora que você abre o formulário online, tá lá, qual é o título do projeto. Tinha que ter objetivo, então um tópico separado, tá? Isso é uma coisa meio rara quando a gente vai para artigo, ou qualquer tipo de artigo. Raramente a gente tem um tópico com objetivo, isso é uma coisa mais brasileira, assim, CNPq, CAPES gostam. Metodologia, que o nome tá errado, tá? É método, não sei porque que fica pedindo metodologia. Metodologia é estudo de método. O que a gente faz no trabalho é apresentar os métodos que a gente usou. Mas enfim, método. Resultados esperados, como eu já falei. Ele pede esse negócio aqui, que é a relevância e impacto do projeto para desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação. Então, perceba que tem um ou aí muito importante. Então, você vai botar ou científico, ou tecnológico, ou de inovação, ou quando tiver 2, científico e tecnológico, científico e de inovação, você bota. Se tiver os 3, você também bota. Beleza? Mas essa é aquela parte da justificativa que eu falei, que é super importante. Ele pede um outro tópico, que é mais do CNPq isso aqui, que é a compilação sucinta das atividades de pesquisa consideradas pelo requerente as mais relevantes, indicando a produção até 2021. Então, normalmente, é apresentar o tipo de produção científica que, por exemplo, eu tive, que tinha uma relação mais direta com a minha proposta de pesquisa, com o projeto. E ele ainda deixa livre aqui de mais informações relevantes sobre o projeto. Isso é super importante, porque, por exemplo, nessa estrutura aqui, ele não destacou que precisa de uma introdução. Só que é muito bizarro um projeto que não tem uma introdução. E, de fato, 99% dos pesquisadores que submetem nesse edital, eu avalio eles em alguns anos, por isso que eu posso falar, vem um projeto com introdução. E eu, quando submeto para esse edital, eu também boto uma introdução, tá bom? E esse item G aí me deixa, então, livre para poder botar essas demais informações. Mas eu acho que é basicamente isso sobre o projeto, gente. Então a gente depois é outra parte. Então lembra disso. A gente escreve para que outras pessoas leiam, tá bom? Textos atraentes, que peguem na curiosidade. Texto científico que explora a curiosidade do leitor é uma coisa linda de Deus. A gente escreve para que outras pessoas leiam, tem que ser claro e atrativo. E aí, para a estrutura, primeiro é projeto. Ela vai ser a base para tudo que a gente vai fazer depois. Próxima bateria de vídeos, vou entrar nas outras categorias, tá bom? Thank you!